Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha meia-irmã grávida tentou sabotar a carreira do meu marido depois que ele a rejeitou quando ela morava conosco. Olá! Shelby, de 30 anos, minha meia-irmã, se divorciou de seu marido Tobias, de 34 anos, após 5 anos de casamento. Ela contou a todos que o havia pego traindo com uma colega de trabalho e que ele foi emocionalmente abusivo durante todo o casamento. Toda a família ficou devastada por ela, especialmente porque Shelby revelou que estava grávida de 4 meses logo após entrar com o pedido de divórcio. Na época, Shelby estava morando com uma colega de quarto em um apartamento. Ela me pediu se poderia ficar conosco temporariamente, dizendo que não podia mais arcar com o aluguel, pois precisava cobrir os custos com o advogado e outras despesas relacionadas ao divórcio. Ela também mencionou que tinha medo de ficar sozinha durante a gravidez. Quando discuti isso com Damon, meu marido de 32 anos, ele não se opôs à ideia. Assim, concordamos em deixá-la se mudar para a nossa casa. Nas primeiras semanas após a mudança de Shelby, tudo foi relativamente tranquilo. Ela era reservada, passava a maior parte do tempo em seu quarto e demonstrava muita gratidão por nossa ajuda. Inclusive, às vezes ajudava com pequenas tarefas domésticas, então tudo parecia estar indo bem e sem problemas. No entanto, as coisas começaram a mudar cerca de um mês após sua chegada. Shelby começou a usar roupas mais provocantes em casa, especialmente quando Damon estava presente. Ela andava pela casa com camisolas curtas ou roupas de ginástica apertadas, o que parecia estranho, já que antes ela não se vestia assim. Também percebi que ela encontrava razões frequentes para estar em qualquer cômodo onde Damon estivesse. Se ele estivesse trabalhando no escritório de casa, de repente ela precisava usar a impressora. Se ele estivesse na cozinha, ela sentia fome naquele momento. Damon me contou que Shelby fazia comentários sugestivos quando eu não estava por perto, como perguntar se ele já havia pensado em estar com outra pessoa ou dizer que eu era muito sortuda por ter um marido tão atraente. Além disso, ela encontrava desculpas para tocá-lo, roçando nele no corredor, tocando seu braço enquanto falava ou pedindo ajuda para pegar algo que claramente poderia alcançar sozinha. Damon e eu conversamos com Shelby, pedindo que ela parasse por causa do bem-estar de todos. Ela parecia entender, e talvez isso fosse apenas efeito dos hormônios da gravidez. Na semana passada, decidi organizar um chá de bebê para Shelby. Ela havia mencionado que se sentia triste por não poder fazer as coisas típicas de gravidez por causa do divórcio. Então, quis fazer algo especial por ela. Convidei familiares e alguns amigos próximos de Shelby. O evento em si correu bem, pelo menos ninguém reclamou da organização. Mas o problema começou no dia seguinte. Shelby publicou uma longa mensagem nas redes sociais acusando Damon de assédio sexual durante sua estadia conosco. Ela afirmou que ele fazia comentários inadequados quando eu não estava, que deliberadamente entrava no banheiro enquanto ela estava lá e que tentava tocá-la sempre que possível. O pior foi sua alegação de que, durante o chá de bebê que organizei, Damon a encurralou na cozinha e tentou beijá-la à força, parando apenas quando ouviram passos se aproximando. A reação da minha família foi imediata e brutal. Minha madrasta Phoebe me ligou aos gritos, dizendo que sempre soube que havia algo estranho em Damon e que a culpa era minha por permitir que um predador entrasse na família. Meu pai me enviou uma mensagem dizendo que estava enojado conosco e que precisava de tempo para processar tudo, pedindo que eu não o contatasse. Os amigos de Shelby começaram a encher as redes sociais de Damon com mensagens de ódio, chamando-o de predador e ameaçando denunciá-lo à escola onde ele trabalha. Como professor, esse tipo de acusação poderia destruir não apenas seu emprego atual, mas toda a sua carreira. Damon mal conseguiu falar quando me mostrou os e-mails que estava recebendo. Alguns pais de sua escola já tinham visto a publicação de Shelby e estavam exigindo sua demissão. Tentei conversar com Shelby para entender o que estava acontecendo. Ela começou a chorar, dizendo que não podia acreditar que eu estava escolhendo o meu abusador em vez da minha irmã grávida. Alegou que tinha medo de me contar antes porque sabia que eu não acreditaria. Segundo ela, quando pedimos que ela parasse, pensou que pelo menos com minha intervenção, Damon se controlaria. Phoebe a apoiou, dizendo que eu era tão ruim quanto Damon por não acreditar na minha irmã grávida, especialmente depois de tudo que ela passou com Tobias. O ambiente em casa agora é insuportável. Damon quase não sai do quarto quando Shelby está por perto, dizendo que tem medo de que ela faça mais acusações. Ele sugeriu que pedíssemos que ela fosse embora, mas toda a minha família insiste que expulsar uma mulher grávida provaria tudo o que Shelby disse sobre nós. Disseram que apenas monstros expulsariam uma grávida sem ter para onde ir. Estou completamente perdida. Meu marido está sendo destruído por essas acusações, mas Shelby ainda mora em nossa casa porque temos medo de piorar as coisas.
Damon continua dizendo que precisamos tirá-la daqui antes que ela faça mais acusações, mas também acredita que isso pode escalar e ficar ainda pior. Shelby deve dar à luz em 4 meses e afirma que não tem outro lugar para ir. Já não sei qual é a decisão certa. Serei a vilã se a expulsar? E se no fim, isso tornar tudo ainda pior? Atualização 1. Olá! Depois da minha última publicação, passei várias noites sem dormir pensando em tudo o que aconteceu. Talvez fossem os comentários dela ou minha intuição, mas comecei a desconfiar que a história de sua separação com Tobias não era completamente verdadeira. Pensei que se conseguisse algo de seu ex-marido, poderia contrabalancear tudo o que Shelby estava dizendo. A parte mais difícil foi descobrir como entrar em contato com Tobias. Shelby tinha feito questão de cortar qualquer contato com ele após o divórcio. Ela o bloqueou em todas as redes sociais, apagou seu número do meu celular anos atrás, quando começou a ter problemas com ele, e nos fez prometer que não manteríamos nenhum tipo de relação com ele. Levei 3 dias vasculhando e-mails antigos e finalmente entrei em contato com um amigo em comum para conseguir o número atual dele. Quando finalmente consegui falar com Tobias, sua reação às acusações de Shelby contra Damon foi completamente inesperada. Ele simplesmente disse que deveria ter falado antes. O que Tobias me contou não apenas mudou a perspectiva sobre o divórcio, mas também sobre o que Shelby está fazendo com Damon. Segundo Tobias, Shelby era quem estava sendo infiel, não ele. Ela havia mantido um caso com um colega de trabalho, Shane, por meses antes do divórcio. Tobias os pegou juntos em sua casa uma noite, quando já tinha suspeitas de que algo estava acontecendo. Mais tarde, descobriu que eles se encontravam no apartamento de Shane semanas antes disso. O verdadeiro choque veio quando Tobias explicou por que tinha se mantido em silêncio. Shelby o havia ameaçado destruir sua carreira se ele revelasse a infidelidade. Disse que contaria a todos no trabalho que ele havia sido abusivo e garantiria que ninguém acreditasse na versão dele dos fatos. Tobias trabalha com finanças corporativas, onde a reputação é tudo, e algo assim destruiria sua carreira, exatamente como Shelby estava tentando fazer com Damon. Tobias me enviou uma pasta com evidências que vinha guardando para o caso de precisar. Nela, havia capturas de tela de mensagens entre Shelby e Shane, datando meses antes do divórcio, imagens de câmeras de segurança mostrando Shelby entrando em casa com Shane enquanto Tobias estava no trabalho, e até e-mails em que Shelby o ameaçava arruiná-lo caso ele contasse algo sobre Shane. Tobias explicou que inicialmente ficou em silêncio por causa da gravidez. Apesar de tudo que Shelby tinha feito, ele não queria estressá-la e colocar o bebê em risco, mas planejava usar tudo isso contra ela depois do nascimento. No entanto, ao ouvir o que ela estava fazendo com Damon, ele não conseguiu ficar calado. Disse que se sentia parcialmente responsável porque seu silêncio permitiu que Shelby mantivesse sua imagem de vítima inocente, o que lhe dava espaço para dizer qualquer coisa e ser acreditada. As evidências que Tobias me enviou eram muitas, e levei um dia inteiro para revisá-las, mas estavam todas claras como água. Confrontei Shelby com tudo o que descobri. Esperava que ela negasse ou tentasse justificar, mas, em vez disso, ela desmoronou completamente. Entre lágrimas, admitiu que havia inventado as acusações contra Damon. Ela disse que desenvolveu sentimentos por ele nas últimas semanas, afirmando que Damon sempre foi muito gentil com ela, sempre disposto a ajudar, e que ela acreditava que tinha uma conexão especial. Quando finalmente tentou algo com Damon e ele a rejeitou, ela ficou furiosa. Disse que se sentiu humilhada e queria machucá-lo, como ele a machucou. Também ficou ofendida porque nós dois dissemos que seu comportamento estava fora de lugar. Admitiu que planejou cuidadosamente as acusações, esperando até depois da festa do bebê, quando todos estariam atentos às suas redes sociais para ver as fotos. Não falei nada a ela, mas em meu estado não é necessário informar que gravei toda a nossa conversa. Não sabia se ela confessaria algo, mas fiz isso e consegui ouro. No entanto, quando mostrei tudo à minha família, incluindo as evidências de Tobias e a confissão de Shelby, ainda assim, eles não acreditaram. Phoebe nos acusou de manipular ou subornar Tobias para mentir. Disse que provavelmente ameaçamos Shelby para que ela confessasse. Meu pai ainda não fala comigo. O pior é que Shelby ainda está morando aqui. Phoebe ameaçou dizer a todos que expulsamos uma mulher grávida no 2º trimestre se tentássemos colocá-la para fora. Depois que Shelby descobriu que gravei a conversa, começou a dizer às pessoas que estamos tentando coagi-la a mudar sua história. Damon está à beira do colapso. Alguém, e suspeito fortemente que foi Phoebe, enviou e-mails anônimos para a administração da escola onde Damon trabalha sobre as acusações de Shelby. Ele teve que participar de uma reunião com o diretor e a diretoria ontem. Embora ainda não tenham tomado nenhuma ação, ele teme perder o emprego. Estamos explorando opções legais agora, mas tudo está nas mãos do nosso advogado, que nos disse que não podemos expulsá-la, pois isso provavelmente agravaria ainda mais a situação.
A reputação e a carreira de Damon estão em risco, e não consigo evitar de sentir que é parcialmente minha culpa por ter permitido que Shelby se mudasse para cá. Tenho tanto ódio por Shelby que estou disposta a arruinar a vida dela para devolver tudo o que ela fez. Atualização 2. Olá. No fim de semana passado, enquanto procurava algo no quarto onde Shelby está ficando, encontrei seu celular antigo guardado em uma caixa de sapatos. Era um iPhone que ela usava antes de trocá-lo no ano passado. Lembrei que ela havia reclamado de ter perdido o telefone durante sua separação de Tobias. Sei que não deveria ter invadido sua privacidade, mas, depois de tudo o que aconteceu, senti que precisava saber toda a verdade. O telefone ainda tinha bateria e Shelby nunca tinha mudado sua senha, continuava sendo seu ano de nascimento. Assim que liguei o aparelho, começaram a ser atualizadas todas as mensagens da nuvem. Havia dezenas de conversas inapropriadas com homens casados do nosso círculo social, que datavam dos últimos 3 anos. Ela tinha mensagens explícitas com o marido da nossa vizinha, o marido da minha prima e até com o ex-marido de uma amiga minha. Pareciam mensagens de uma predadora caçando sua presa. No início era amigável, mas aos poucos, ela o seduzia, eventualmente enviando fotos inapropriadas e tentando organizar encontros. As piores mensagens eram as que ela tinha com Luke, o marido de sua antiga colega de quarto. Isso foi no período em que ela se separou de Tobias e estava morando com sua amiga e companheira de quarto, Amy. As mensagens mostravam que Shelby havia tentado exatamente a mesma tática que usou com Damon, flertava constantemente com Luke e quando ele a rejeitou firmemente, começou a dizer a Amy que Luke a fazia se sentir desconfortável. As mensagens terminavam abruptamente por volta da época em que Shelby se mudou repentinamente da casa de Amy, alegando que Amy e Luke estavam sendo maus com ela. Passei horas tirando fotos de tudo como evidência. Encontrei mensagens em que Shelby se gabava para uma amiga sobre como era fácil manipular as pessoas para acreditarem em suas histórias. Ela fazia piadas sobre como sempre podia usar a carta da vítima, e todos ficariam do seu lado. Era extremamente calculista. As mensagens mais recentes no telefone eram com Phoebe, pouco antes de Shelby se mudar para nossa casa. Elas estavam discutindo como Shelby poderia economizar dinheiro ficando conosco, e Phoebe sugeria que ela usasse a gravidez para ganhar simpatia. Havia até mensagens em que falavam sobre como Damon parecia um alvo fácil, porque ele sempre tentava ser gentil com todos. Estamos documentando tudo e já entramos novamente em contato com nosso advogado para adicionar mais provas ao caso. A evidência encontrada no telefone pode ser o golpe final para Shelby. Ainda não confrontei Shelby sobre o telefone. Estou reunindo mais evidências e tentando contatar outras pessoas que ela possa ter prejudicado antes de dar o próximo passo. Não quero que ela saiba o que descobrimos e tome medidas para se proteger. Damon acha que deveríamos levar tudo diretamente ao meu pai, mas, neste ponto, não sei se isso importa. Ele já viu provas suficientes para acreditar em nós, mas decidiu não fazê-lo. Mesmo que um dia nos peça desculpas, como perdoar algo assim? Atualização 3. Olá! Finalmente cheguei ao meu limite na semana passada. Depois de reunir todas as provas e conversar com várias pessoas que Shelby tinha prejudicado ao longo dos anos, decidi enfrentar a situação de frente. Meu pai organizou um jantar em família para tentar mediar a situação entre todos nós. Ele ainda não tinha falado diretamente com Damon, mas começou a me enviar mensagens, como se quisesse reparar nossa relação. Ele propôs esse jantar, então parecia o momento perfeito para expor tudo de uma vez. Esperei até que todos terminassem de jantar. Algumas pessoas chegaram mais tarde, então não pude fazer isso antes. Quando me levantei e coloquei a pasta com as provas sobre a mesa, comecei reproduzindo a gravação de Shelby confessando que tinha mentido sobre Damon. A expressão no rosto de todos ao ouvi-la admitir que tinha inventado as acusações era como observar um diamante solitário. Meu pai e minha madrasta, Phoebe, já tinham ouvido a gravação, assim como nosso advogado. A gravação foi apenas a entrada. Agora vinha o prato principal e a sobremesa. Em seguida, mostrei as mensagens do celular antigo de Shelby. Shelby começou a chorar imediatamente, tentando se fazer de vítima novamente. Mas a montanha de provas era tão grande que suas lágrimas não eram suficientes para inundar a sala e destruí-las. Além disso, eu tinha cópias de tudo. Ela tentou dizer que as mensagens eram falsas, mas eu tinha o celular antigo ali mesmo e mostrei a todos que tudo era real. Shelby até tentou arrancar o telefone das minhas mãos, o que só a fez parecer ainda mais culpada. Finalmente, depois de ver tudo, Shelby se desfez completamente. Entre lágrimas, confessou que o que tinha dito sobre Damon era mentira, desta vez, na frente de todos. Ela disse que nunca teve a intenção de que as coisas chegassem tão longe. Alegou que só queria atenção depois que seu casamento fracassou. Admitiu que estava com ciúmes da felicidade de Damon e do respeito que Damon tinha na comunidade.
Meu pai ficou completamente atônito. Continuava olhando de Shelby para mim, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Até Phoebe pareceu surpresa no início, mas apenas porque Shelby estava confessando, e não pela confissão em si. No entanto, Phoebe rapidamente se recuperou e tentou defender Shelby. Phoebe começou dizendo que todos nós tínhamos levado Shelby a isso por não sermos solidários o suficiente durante seu divórcio. Tentou culpar Tobias por tudo, dizendo que se ele tivesse sido um marido melhor, Shelby não teria buscado atenção em outros lugares. Também tentou me culpar, dizendo que eu não estava sendo uma boa meia-irmã e deveria ter compreendido pelo que Shelby estava passando. Finalmente meu pai falou, saindo do estado de choque que o deixou catatônico por cerca de 10 minutos. Ele mandou Phoebe se calar, dizendo que ela não estava ajudando Shelby em nada. Em seguida, pediu desculpas diretamente a Damon por não ter confiado nele. Damon, no entanto, não respondeu nada. Ainda faltava a sobremesa, mas não sou uma grande cozinheira, então ela não estava pronta. Porém, sabíamos que em breve, nosso advogado apresentaria algumas ações legais, o que contamos a todos, já que faltavam apenas alguns detalhes. Além disso, sabemos que Tobias também vai tomar suas próprias medidas, mas decidimos deixar isso como uma surpresa. Achamos que tantas emoções em uma noite já seriam demais, e também queríamos deixar Tobias contar sua história do jeito que preferisse. Desde então, vários familiares nos pediram desculpas por terem acreditado em Shelby em vez de acreditar em nós. Atualização 4. Olá! Shelby se mudou para a casa de Phoebe na semana passada, depois que finalmente decidimos entrar com uma ordem de despejo. Dissemos a ela que precisava deixar nossa casa, mas ela continuava resistindo, mesmo sabendo que havia perdido todo o poder que tinha antes. De qualquer forma, ela não sairia sem fazer um espetáculo, que incluía algumas lágrimas e o gesto dramático de segurar a barriga com as mãos para tentar provocar mais pena. Acho que funcionou, porque me senti tão mal por ela que peguei sua mala e a levei até fora, assim ela não precisaria carregá-la por uns 3 metros. Também me certifiquei de que ela não deixasse nada para trás. Não posso garantir que nada tenha quebrado quando ela caiu, de maneira nada elegante, na calçada. Espero que pelo menos agora, ela não tenha má intenção de dizer que sou uma meia-irmã horrível para ela. Phoebe está descontrolada desde o jantar em família, e isso só piorou quando Shelby teve que sair da casa do meu pai. Ela insiste que eu fui longe demais com tudo isso. Diz que estamos lidando com uma mulher grávida e que deveríamos ter resolvido isso de outra forma. A ironia das exigências de Phoebe não me escapa. Ela quer que eu me desculpe com Shelby por expor suas mentiras, mas não vê problema no fato de Shelby quase ter destruído a carreira de Damon com acusações falsas. Phoebe até tentou convencer meu pai de que as hormonas da gravidez de Shelby eram as culpadas pelo comportamento dela e que todos nós deveríamos simplesmente deixar tudo para trás. Bom, meu pai não caiu nessa. Se eu precisar falar sobre minha relação com meu pai, não há nada para dizer. Não há como perdoar o que ele fez. Ele demorou demais para perceber o que realmente estava acontecendo, mesmo com todas as provas. O trabalho de Damon está seguro agora que a verdade veio à tona. A diretoria da escola rejeitou formalmente todas as acusações, já que nunca houve provas do que Shelby dizia. Alguns pais que inicialmente exigiram a demissão de Damon até escreveram cartas se desculpando por terem acreditado nas acusações sem evidências. Isso sim, nem todos o fizeram. Para quem está curioso sobre os aspectos jurídicos, Shelby está sendo processada por difamação, assédio e por ter se recusado a sair de nossa casa, o que nos forçou a apresentar uma ordem de despejo. Enquanto isso, ela continuava consumindo recursos em nossa casa. E claro, por ter cara de marmota alpina. Essa última acusação é a mais difícil de vencer, e nosso advogado se recusou a apresentá-la. Mas odeio tanto a cara de marmota dela que realmente queria que alguém a processasse por isso também. Shelby também sofreu outro revés judicial no processo de divórcio com Tobias. Ele apresentou provas para transformar o divórcio em um divórcio por culpa. E não estou falando da culpa de ter cara de marmota, mas da culpa por infidelidade. Isso traz vários benefícios para Tobias. Para começar, será difícil ele ter que pagar pensão alimentícia. Além disso, ele poderá solicitar alguns bens como compensação. Tobias também planeja esperar para fazer um teste de paternidade no bebê, porque não quer correr o risco de pagar por um filho que não é dele. Isso já fazia parte dos planos dele, mas agora ele me contou. Espero vê-los em uma nova atualização quando tudo isso tiver acabado e finalmente tivermos colocado a marmota para dormir, figurativamente falando. Atualização final. Olá! Tenho uma nova atualização para vocês sobre o que muitos têm chamado de a história da meia-irmã marmota. Não sei por onde começar, mas joguei uma moeda para decidir, e ela me disse para começar pelo divórcio de Tobias. Deixo claro que a moeda não falou literalmente comigo, apenas escolhi um lado dela e a lancei ao ar.
Esclareço isso porque sempre há pessoas que interpretam tudo literalmente, mesmo quando digo algo de maneira figurada. O divórcio está completamente finalizado, e Tobias se livrou de minha meia-irmã de uma vez por todas. Sim, também do bebê. Nesse meio tempo, o bebê nasceu e, como foi confirmado, não era dele. Isso significa 0 pensão alimentícia, 0 pensão para o filho e 0 Shelby, exatamente a quantia justa que eu gosto. Se eu precisar resumir o divórcio, segundo o que Tobias me contou, foi bastante favorável para ele. Fico muito feliz por ele, de verdade. Agora vamos às ações judiciais que apresentamos. Bom, pelo menos as que finalmente conseguimos apresentar. Na ação de difamação, ganhamos algo em torno de $10 mil. Não foi exatamente essa quantia, mas é aproximada. Não é muito, considerando o que ela fez, mas é melhor do que se ela tivesse conseguido fazer Damon perder o emprego. A ação por assédio contra Damon foi mais difícil de provar, já que só tínhamos como evidência o fato de que ela estava apaixonada por ele. Nesse caso, não obtivemos nada. Porém, na ação relacionada aos gastos que tivemos enquanto Shelby se recusava a sair de casa depois de tudo ter explodido, conseguimos ganhar mais $2.500. Isso inclui um televisor que ela quebrou, ainda que acidentalmente. Isso não teria acontecido se ela tivesse aceitado sair quando pedimos, em vez de só fazê-lo depois de uma ordem de despejo. Agora temos que decidir o que fazer com esse dinheiro. Tudo indica que uma viagem seria a opção mais inteligente, considerando o nível de estresse que enfrentamos durante todo esse tempo. Mas seria uma justiça poética usar o dinheiro dela para entrar com uma ação pela sua cara de marmota. Claro, isso só se algum advogado aceitasse o caso. De novo, isso é uma piada. Não estou realmente pensando em processá-la por isso. E é isso. Se há algo que lamento em toda essa situação, é tê-la chamado de cara de marmota, porque isso me lembra o filme Feitiço do Tempo, Groundhog Day, e certamente não gostaria de reviver o mesmo dia com minha meia-irmã em casa repetidamente. Isso seria um filme de terror, não uma comédia romântica. O único consolo é que muitos de vocês, segundo os comentários, também tiveram irmãos ou irmãs com cara de marmota. Pelo visto, minha meia-irmã não é a única com essa condição. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Eu pensei que meu marido estava me traindo, então o segui, mas o que eu encontrei mudou tudo. Olá, eu, 29 anos, estou me sentindo completamente perdida neste momento e só preciso desabafar. Meu marido Ryan, 30 anos, e eu estamos casados há 5 anos. Temos um filho de 3 anos, Caleb, que é a luz da minha vida. Superficialmente, minha vida parece perfeita. Ryan tem um ótimo emprego em uma empresa de tecnologia, eu trabalho de casa como escritora freelancer, e construímos o que eu pensava ser um lar sólido e cheio de amor juntos. Mas, ultimamente, as coisas têm sentido algo estranho. Para dar um pouco de contexto, Ryan e eu nos conhecemos na faculdade, em uma festa de um amigo em comum. Ele não era do tipo barulhento e chamativo como a maioria dos caras lá. Ele era mais quieto, mas tinha essa maneira de fazer você se sentir como se fosse a única pessoa na sala quando ele falava com você. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento bagunçado e não estava procurando nada sério, mas Ryan mudou isso. Ele era tudo o que eu achava que precisava: gentil, confiável e emocionalmente estável. Nós nos conectamos instantaneamente, e antes que eu percebesse, estávamos inseparáveis. Casamos alguns anos depois da formatura, e honestamente nossa vida juntos tem sido bem tranquila. Ryan tem trabalhado na empresa dele há alguns anos, subindo na hierarquia da empresa de forma constante, e eu tenho aproveitado a flexibilidade de trabalhar de casa, o que me permite passar mais tempo com o Caleb. Ryan sempre foi um pai muito presente, e isso é uma das coisas que eu mais gosto nele. Mas 3 semanas atrás, algo mudou, e eu não consigo parar de sentir que minha vida perfeita talvez não seja tão perfeita assim. Tudo começou quando minha melhor amiga Lauren, 30 anos, me ligou. Lauren e eu somos amigas desde o ensino médio e ela é como uma irmã para mim. Ela também trabalha na mesma empresa que o Ryan, embora em departamentos completamente diferentes. Ela me ligou uma tarde e, de maneira casual, perguntou: "Ei, você conhece a Lia? Ela está na equipe do Ryan." Eu disse que não, e ela continuou explicando que Leia, com seus 20 e poucos anos, é nova na empresa e começou a trabalhar na equipe do Ryan há uns 3 meses. Lauren disse que os viu juntos várias vezes, almoçando no carro dele, indo até a cafeteria na rua e conversando na sala de descanso. No começo eu não dei muita importância. Ryan sempre foi do tipo que se dá bem com todo mundo, e ser amigo dos colegas de trabalho não é crime. Mas Lauren disse algo que me marcou. Não é só que eles sejam amigos, parece que há uma dinâmica estranha, como se ela soubesse algo sobre ele que eu não sei. Eu não sabia o que responder a isso.
Quero dizer, Ryan e eu sempre fomos honestos um com o outro, ou pelo menos eu achava que éramos. Se houvesse algo acontecendo com essa Leia, ele não teria me falado? Ainda assim, o tom de Lauren me deixou desconfortável e eu não conseguia parar de pensar nisso. Depois que desliguei o telefone naquela noite, depois que Caleb já estava dormindo, eu mencionei casualmente isso para o Ryan. Eu falei que Lauren tinha mencionado alguém novo na equipe dele e perguntei como ela estava se saindo. Ele levantou os olhos do celular e disse, Leia, ela está bem. Ela tem contado muito comigo desde que é nova, mas não tem nada de fora do comum. A resposta dele parecia inocente o suficiente, mas por algum motivo não parecia certo. Talvez fosse a maneira como ele disse contado comigo, ou talvez fosse só a semente que Lauren plantou na minha cabeça. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que havia mais nessa história. Alguns dias depois, Lauren me mandou outra mensagem. Acabei de ver o Ryan e a Leia saindo do escritório juntos. Eles não entraram no mesmo carro, mas parecia estranho. Quando pedi para ela esclarecer, ela disse, a Leia estava rindo e tocando o braço do Ryan enquanto saíam. Eu ignorei de novo. Talvez ela seja só amigável demais, né? Mas então Lauren me enviou outra mensagem. No dia seguinte, ela os viu de novo no carro dele, almoçando juntos. Dessa vez, a alguns quarteirões da empresa. Ela disse, só achei que você ia querer saber. Eu estava começando a me sentir como se estivesse perdendo a cabeça. Por um lado, eu não tinha nenhuma prova concreta de que algo estava acontecendo. Por outro lado, Lauren não é do tipo que inventa drama sem motivo, e eu confio nela. Mesmo assim, não queria tirar conclusões precipitadas, então decidi prestar atenção nas coisas sem deixar Ryan saber o que estava passando pela minha cabeça. A questão é que Ryan não estava agindo de maneira suspeita. Ele não estava sendo secreto com o celular e não estava menos atencioso comigo ou com o Caleb. Mas percebi que ele estava passando mais tempo no trabalho, voltando para casa tarde muitas vezes. Mas ainda assim, ele parecia mais relaxado do que o normal. Ele tinha falado sobre um grande projeto no trabalho que finalmente estava chegando ao fim, então pensei que isso poderia explicar por que ele estava tão de bom humor. Mas aí aconteceu algo que fez meu estômago afundar. Uma noite, Ryan chegou em casa com um cartão de agradecimento de Leia. Estava escrito, obrigada por ser um mentor tão incrível. Não sei o que eu faria sem a sua orientação. Havia um rostinho sorridente desenhado no final, e um coração logo abaixo. Parecia algo pessoal, muito pessoal. Eu tentei manter a calma, mas por dentro estava surtando. Por que ela sentiria a necessidade de lhe dar um cartão de agradecimento? E por que parecia que ela estava falando com mais do que apenas um colega de trabalho? Quando falei sobre isso com Ryan, ele minimizou como se não fosse nada demais. Ela só está sendo legal, disse ele, entregando o copo de suco do Caleb, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela é nova, provavelmente só tentando causar uma boa impressão. Mas eu não conseguia deixar de pensar nisso. Algo sobre toda a situação parecia errado, embora eu não conseguisse identificar exatamente o que. Eu estava exagerando? Lauren estava vendo coisas demais nas interações deles? Ou havia algo que Ryan não estava me dizendo? Por enquanto, estou tentando agir normalmente perto dele, mas minha cabeça está uma bagunça. Não quero acusá-lo de nada sem provas, mas também não consigo ignorar essa sensação incômoda na minha mente. Sinto como se estivesse andando na corda bamba, entre confiar no meu marido e me proteger para não ser pega de surpresa. O que você faria no meu lugar? Eu estou sendo paranoica ou há algo que eu preciso investigar? Estou me sentindo tão dividida agora e adoraria qualquer conselho. Atualização 1. Olá. Quero começar agradecendo a todos que dedicaram um tempo para comentar no meu último post. Li a maioria das mensagens e percebi que muitos de vocês achavam que eu estava sendo paranoica, enquanto outros apontaram que a participação de Lauren parecia um pouco exagerada. Acreditem, eu passei pela minha cabeça várias vezes, tentando decidir se eu estava exagerando ou se havia algo realmente errado. Mas agora eu tenho a confirmação total de que minhas dúvidas não estavam apenas na minha cabeça. Só para avisar, estou escrevendo esta atualização de um quarto de hotel agora, porque preciso colocar isso para fora antes que eu perca a cabeça. Eu mal acredito que estou nessa situação. Então, aqui está o que aconteceu depois que postei. Decidi me manter afastada e não deixar Ryan saber que algo havia mudado. Não mencionei mais Leia e tentei agir normalmente embora meu instinto gritasse. Alguns dias depois, Ryan casualmente comentou que teria uma viagem de trabalho. Ele geralmente não viaja a trabalho, então isso me deixou imediatamente desconfiada. Perguntei para onde ele ia e ele me deu uma resposta vaga sobre um retiro de integração da equipe, dizendo que toda a equipe iria, o que obviamente incluía Leia. Eu sorri e disse para ele ter uma boa viagem, mas meu estômago já estava em nó. Algo não estava certo, e eu não poderia simplesmente ficar em casa me perguntando:
Depois de deixar Caleb na casa da minha mãe, falei que tinha um projeto para trabalhar, aluguei um carro e decidi segui-lo. Eu sei que parece extremo, mas nesse ponto eu precisava de respostas. Ryan saiu de casa bem cedo, então me certifiquei de sair logo atrás dele, mantendo uma distância segura atrás do carro dele. A viagem durou cerca de 2 horas, e passei o tempo todo tentando me convencer de que não encontraria nada. Talvez fosse só uma viagem de trabalho, talvez eu estivesse prestes a me envergonhar sem motivo. Mas, no fundo, eu já sabia. Quando chegamos ao hotel, estacionei um pouco mais distante para ele não me ver. Ele fez o check-in e eu fiquei no carro esperando. Cerca de 20 minutos depois, Leia apareceu. Ela não estava carregando nada de trabalho, nenhum laptop ou bolsa de trabalho, apenas a bolsa dela e um grande sorriso no rosto enquanto caminhava para dentro. Eu a vi entrar no saguão e meu coração afundou. Ouvir sobre seu marido passando tempo com outra mulher é uma coisa, ver isso pessoalmente é outra completamente diferente. Esperei, torcendo para que isso fosse um grande mal-entendido, e que ela voltasse logo para fora, mas ela não voltou. Finalmente decidi entrar eu mesma. Não tinha muito um plano, mas precisava ver aonde isso estava indo. Falei com a recepcionista dizendo que precisava de um quarto perto do deles, fingindo que eu estava encontrando alguém, e consegui um quarto bem em frente ao deles. Passei o dia todo no meu quarto, tentando decidir o que faria a seguir. Parte de mim queria bater na porta deles e exigir respostas, mas eu sabia que isso seria um erro. Sem mais provas, eu só estaria dando a Ryan a oportunidade de mentir ou manipular a situação. Eu precisava ser paciente e reunir o máximo de informações que eu pudesse, mesmo que fosse doloroso ficar lá e não fazer nada. Por volta da tarde, ouvi a porta do quarto deles abrir. Espiei o suficiente para ver eles saindo juntos. Leia estava rindo de algo, e Ryan parecia completamente à vontade. Ele não parecia nem um pouco um homem em uma viagem de trabalho. Ele parecia um homem que estava aproveitando o dia com alguém de quem ele gostava. Esperei até que eles sumissem e então saí para o corredor, observando-os ir para o elevador. Eles nem se preocuparam em esconder nada. Leia colocou o braço no dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu estômago revirou enquanto eu percebia o quanto eles estavam à vontade juntos, até em público. Era como se eu não existisse. Horas depois, eles voltaram, e eu pude ouvir a voz de Leia antes mesmo de vê-los. Você realmente não precisava fazer tudo isso, ela disse rindo, enquanto caminhavam pelo corredor. Eu abri um pouco a porta novamente e vi ela carregando várias sacolas de compras, de marcas caras, e parecia radiante, agradecendo a Ryan repetidamente por ser tão generoso. Você me mimou demais, ela disse, parando para beijá-lo na bochecha, antes de desaparecerem no quarto deles. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele não só estava se encontrando com ela em segredo, como ainda estava mimando ela com presentes. Minha cabeça estava uma confusão tentando juntar as peças. Isso era algo que ele fazia regularmente? Há quanto tempo isso estava acontecendo? E de onde vinha todo esse dinheiro? Não estávamos exatamente passando dificuldades, mas também não vivíamos de forma extravagante. A ideia de que ele estava gastando dinheiro com ela enquanto eu estava em casa planejando nosso orçamento de supermercado fez meu sangue ferver. Algumas horas depois, eles saíram de novo, agora vestidos para o jantar. Leia estava usando um vestido preto elegante com salto, e Ryan estava com aquela camisa social que ele só usa para ocasiões especiais. Eles pareciam um casal indo para um encontro, não colegas de trabalho em uma viagem de negócios. Eu fiquei escondida no meu quarto, não querendo arriscar ser vista. Podia ouvir a voz de Leia enquanto caminhavam pelo corredor, dizendo para Ryan o quanto estava ansiosa para o jantar e brincando sobre como se sentia mimada demais. Ele não disse muito, mas a risada dele era calorosa e genuína, o tipo de risada que eu não ouvia dele há meses. Assim que eles se foram, eu senti uma necessidade esmagadora de gritar. Como ele podia fazer isso? Como ele podia sentar à mesa comigo no jantar, me dar um beijo de boa noite e depois virar e tratar outra pessoa como se ela fosse o seu mundo? Eu me senti humilhada, com raiva e com o coração partido, tudo de uma vez. Mas, acima de tudo, eu me senti determinada. Eu não ia deixar ele sair impune disso. Então eu fiquei no meu quarto esperando eles voltarem e tentando me acalmar. Quando eles voltaram, comecei a ouvi-los através das paredes. Eles estavam rindo, de forma alta e descontraída, como duas pessoas completamente à vontade um com o outro. Então eu ouvi ela dizer algo, mas não consegui entender direito, só sei que o tom estava brincalhão e sedutor. E depois, bem, não quero entrar em detalhes, mas vamos apenas dizer que ficou muito claro que essa não era uma relação estritamente profissional. Eu senti como se meu corpo estivesse em chamas. Eu queria invadir aquele quarto e fazer eles sentirem nem que fosse uma fração da dor que eu estava sentindo, mas em vez disso eu fiquei lá, chorando. Fiquei me dizendo para manter a calma, que eu precisava pensar bem antes de fazer algo precipitado.
Quero dizer, de que adiantaria explodir de raiva sem ter um plano? Então aqui estou eu, escrevendo tudo isso, para me manter ocupada para não perder a cabeça. Não sei por quanto tempo mais consigo ficar aqui e ouvir tudo isso, mas preciso me segurar por enquanto. Não sei o que o amanhã vai trazer ou como vou confrontar Ryan, mas sei de uma coisa, ele não é o homem que eu pensava que fosse, e Leia, ela não é apenas uma colega de trabalho inocente. O que quer que isso seja entre eles, é real e é uma traição que eu não posso ignorar. Vou atualizar novamente quando eu descobrir o que fazer a seguir. Por enquanto estou tentando me manter firme. Obrigada por todo o apoio até agora, realmente significa o mundo para mim. Atualização 2. Olá, eu não esperava estar escrevendo outra atualização tão cedo, mas aqui estou. Depois de tudo que vi no hotel ontem, achei que estava preparada para o que mais poderia descobrir. Mas no final das contas eu não estava. O que descobri hoje me deixou completamente destroçada. Nem sei como processar isso, então aqui estou eu, despejando tudo de novo para não desmoronar. Esta manhã, Ryan e Leia saíram do hotel juntos, parecendo tão aconchegados quanto no dia anterior. Eles entraram em carros separados, mas não dava para esconder a conexão deles nesse ponto. Eu fiquei no meu carro, mantendo uma distância segura enquanto seguia Ryan. Não sabia o que encontraria, mas sabia que precisava continuar. A princípio, a viagem parecia normal. Ele estava indo em direção à nossa casa, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas então, cerca de meia hora depois, ele virou para um bairro residencial tranquilo. Mantive a distância, estacionando algumas casas para baixo, assistindo enquanto ele entrava na garagem de uma casa pequena de um andar. Meu coração começou a disparar. Isso não era uma parada relacionada ao trabalho, isso não era nem de longe normal. Ryan saiu do carro e caminhou até a porta, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. Eu observei enquanto uma mulher abria a porta, segurando um menino no braço, que correu e gritou papai, assim que viu Ryan. Ela parecia ter a nossa idade, talvez um pouco mais jovem, e o menino não poderia ter mais do que... Meu estômago se revirou quando notei os olhos castanho escuros do menino, exatamente da mesma cor que os de Ryan. Eu não consegui não perceber. Ele tinha os olhos de Ryan, o nariz de Ryan, até um sorriso parecido quando olhou para ele. Eu senti como se o ar tivesse sido tirado de mim. Isso não era apenas uma parada aleatória ou um amigo antigo. Isso era uma família. A família de Ryan. Fiquei parada no meu carro, sem saber o que fazer, sem conseguir pensar. Observei enquanto Ryan se inclinava e beijava a mulher, e então beijava o menino na testa antes de entrar na casa. A mulher fechou a porta atrás dele, e eu fiquei ali sentada em silêncio, tentando juntar todas as peças. Agora tudo fazia sentido. A maneira como Ryan tinha horas extras no trabalho, alegando que eram para grandes projetos, e até as cobranças aleatórias no cartão de crédito que não faziam sentido com nada que ele me disse. Eu estava tão focada em Leia que nunca sequer considerei que poderia haver outra pessoa, alguém que ele estava escondendo ainda mais cuidadosamente. E não era só ela, era o filho deles. Ele tinha outro filho. Minha mente continuava voltando a Caleb, nosso filho. Como Ryan podia olhar nos olhos dele todos os dias, sabendo que tinha outro menininho lá fora? Como ele podia fingir ser esse marido e pai devotado enquanto vivia essa vida dupla? Fiquei ali por um tempo que pareceu uma eternidade. Em um momento vi o menino correndo pelo quintal com um caminhão de brinquedo enquanto Ryan e a mulher, Emily, acho que ouvi ela dizer esse nome, estavam na varanda, conversando e rindo. Era tão normal, parecia qualquer outra família feliz, e eu estava ali completamente invisível, assistindo minha vida desmoronar de longe. Eventualmente Ryan saiu de novo. Eu me agachei no banco do carro, segurando a respiração enquanto ele passava, completamente sem saber que eu estava ali. Esperei até que ele saísse de vista antes de ligar o carro e voltar para casa. A viagem de volta foi um borrão. Eu ficava repetindo tudo o que eu tinha visto, de novo e de novo. Pensei em confrontar Ryan assim que chegasse em casa, mas sabia que não estava pronta. Eu nem sabia como começar aquela conversa. Como você conta para a pessoa com quem construiu uma vida que você sabe que ela tem vivido outra vida nas suas costas? Como você põe em palavras esses sentimentos? Quando cheguei em casa, coloquei Caleb para tirar uma soneca e fiquei na sala de estar, tentando entender tudo. Minhas emoções estavam uma bagunça: raiva, traição, coração partido, confusão. Eu queria gritar, chorar e jogar alguma coisa ao mesmo tempo. Mas mais do que tudo, eu queria respostas. Neste ponto, eu não sei qual é o meu próximo passo. Parte de mim quer confrontar Ryan hoje à noite, mas outra parte sente que preciso de mais informações. Não sei há quanto tempo isso está acontecendo ou quão fundo isso realmente vai. Isso é algo que ele começou antes de nos casarmos? Ele teve esse filho enquanto estávamos juntos? Será que Leia sabe sobre Emily e o menino? Ou ela é apenas outra peça nesse jogo? São tantas perguntas, e eu ainda não tenho respostas para nenhuma delas.
Sinto como se estivesse me afogando em tudo isso, mas sei que preciso seguir em frente por Caleb, se nada mais. Ele merece uma mãe forte o suficiente para lidar com isso, mesmo que agora pareça impossível. Por enquanto estou mantendo tudo para mim. Ryan não tem ideia de que eu o segui, não tem ideia do que eu vi. Quero reunir o máximo de informações que eu puder antes de dar meu próximo passo. Preciso estar preparada, porque uma vez que essa conversa aconteça, não tem volta. Obrigada a todos por lerem e pelo apoio. Eu não sei o que faria sem essa válvula de escape para colocar tudo para fora da minha cabeça. Vou mantê-los atualizados à medida que eu descobrir o que fazer a seguir. Por enquanto, só estou tentando me manter inteira. Atualização 3. Olá, já faz um dia desde a minha última atualização, e preciso dizer, obrigada a todos que foram tão gentis e solidários. Tenho tentado me manter ocupada e calma, mas depois do que descobri ontem, fiquei completamente paralisada. Ainda não confrontei Ryan. Eu disse a vocês que precisava de mais evidências antes de enfrentá-lo e bem, agora eu tenho. Ontem à noite eu ainda estava em choque. Mal consegui dormir, passando por tudo na minha cabeça. Eu tinha essa sensação incômoda de que havia ainda mais coisa nessa história, mas não conseguia descobrir o que. Hoje de manhã, fiquei distraída o tempo todo, mal conseguindo focar em Caleb quando Lauren me ligou. Ela não fazia ideia do que tinha acontecido no dia anterior, já que eu ainda não tinha contado para ela, mas a ligação dela não poderia ter vindo em um momento melhor. Ela estava ligando para saber como eu estava e mencionou algo que imediatamente chamou minha atenção. Ei, não sei se já te falei, mas ouvi Ryan comentando sobre um depósito há um tempo atrás. Isso acabou de me passar pela cabeça e pensei que talvez você devesse investigar. Ele parecia meio estranho quando falou disso. Era tudo o que eu precisava ouvir. Agradeci a ela e desliguei o telefone, minha mente já disparando. Um depósito? O que ele poderia estar guardando lá? Minha primeira ideia foi que poderia ter algo a ver com Emily ou Leia, e se houvesse mais pistas ou evidências, eu precisava encontrá-las. O problema era que eu não fazia ideia de onde a chave poderia estar. Ryan sempre foi o organizado na nossa relação, então imaginei que estaria em algum lugar que ele considerasse seguro. Comecei a procurar pela casa, no criado mudo dele, na gaveta da cozinha onde guardamos coisas aleatórias, até na mesa do escritório, mas não encontrei nada. Só quando estava vasculhando a gaveta de meias dele, de todos os lugares possíveis, finalmente encontrei. Dentro de uma caixinha onde ele guardava abotoaduras, estava a chave. Segurando a chave na mão, senti uma mistura de excitação e pavor. Eu não sabia o que iria encontrar, mas sabia que era algo que ele não queria que eu visse. O depósito não ficava longe de casa, apenas a 10 minutos de carro. Era uma instalação pequena, com fileiras de unidades idênticas, e não demorou para encontrar o de Ryan. Meu coração estava disparado enquanto eu destrancava a porta e levantava o portão de metal. Lá dentro não havia muita coisa, algumas caixas velhas, alguns móveis que tínhamos falado em vender, mas nunca vendemos, e no canto de trás, um container de plástico com tampa. Não estava rotulado, mas parecia que tinha sido aberto recentemente, ao contrário do resto das coisas, não havia poeira nele. Eu o puxei para fora e coloquei no chão, minhas mãos tremendo enquanto tirava a tampa. Dentro do container havia uma coleção de coisas que eu não reconhecia, fotografias, envelopes e um diário. As fotografias eram na maioria de Ryan e Emily. Algumas pareciam ter anos, antes mesmo de eu conhecê-lo, mas outras eram mais recentes, incluindo uma em que os dois estavam segurando o menino que eu tinha visto na casa dela. Eles pareciam tão felizes como uma verdadeira família. Meu estômago revirou. Então, abri o diário. Era a caligrafia de Ryan, sem dúvida. E a primeira entrada deixou claro exatamente o que aquilo era. Ele tinha escrito tudo. Como ele começou a namorar Emily antes de nos casarmos, como tentou terminar com ela depois do casamento, mas não conseguiu, e como ela acabou ficando grávida. Ele também escreveu sobre Leia, explicando que ela era amiga de Emily e tinha descoberto seu segredo. Havia entrada sobre como Leia o chantageava, primeiro para conseguir um emprego na empresa dele e depois, para começar um relacionamento com ela para mantê-la calada. Uma frase me chamou a atenção. Leia diz que vai contar tudo para Mia se eu não a mantiver feliz. Ela quer que eu deixe Mia, mas não posso fazer isso. Não sei como sair dessa. Fiquei sentada ali lendo por horas, ou pelo menos foi o que pareceu. Folheando página após página da vida dupla dele, toda detalhada com suas próprias palavras. Ele escreveu sobre a culpa que sentia, como odiava mentir para mim, mas não via outra saída. Até havia entrada sobre como ele tentou terminar com Leia, mas não conseguiu porque ela sempre ameaçava ir até mim ou ao RH no trabalho. O diário não era apenas uma confissão, era uma prova. Prova de que ele estava mentindo para mim há anos. Prova de que ele me traía não apenas com uma mulher, mas com duas. Prova de que ele construiu uma vida inteira nas minhas costas. Quando terminei de ler, me senti estranhamente calma.
Talvez fosse o choque ou talvez fosse apenas a clareza de finalmente saber a verdade. Fechei o diário e coloquei na minha bolsa junto com as fotos e os envelopes. Tirei fotos de tudo com meu celular, garantindo que eu tivesse cópias de tudo antes de trancar o depósito novamente e voltar para casa. Quando cheguei em casa, coloquei Caleb para tirar uma soneca e me sentei na sala de estar, encarando meu celular. Agora eu tinha tudo o que precisava, o diário, as fotos e minha própria experiência de tê-lo visto com Leia e Emily. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer a seguir. Obrigada a todos por me acompanharem até aqui. Não posso dizer muito mais agora, mas vou atualizar vocês em breve. Tenho um plano, e vou garantir que Ryan pague por tudo o que fez. Pela primeira vez em semanas, sinto que finalmente estou no controle. Atualização 4. Olá, sou eu novamente. Peço desculpas por não ter atualizado antes. As coisas têm sido intensas. Li todos os comentários e mensagens, e não consigo expressar o quanto significa para mim ter o apoio de vocês. Essas últimas semanas foram algumas das mais difíceis da minha vida, mas sinto que finalmente estou começando a assumir o controle da minha situação. Deixe-me contar o que aconteceu. Depois de encontrar o diário no depósito, eu sabia que era a hora de confrontar Ryan. Esperei ele voltar do trabalho, sentindo uma mistura estranha de raiva, tristeza e antecipação. Quando ele entrou, percebeu imediatamente que algo estava errado. Pedi que ele se sentasse e deslizei o diário pela mesa. Por um momento, ele apenas olhou para ele, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Então ele olhou para mim e perguntou: "Onde você conseguiu isso?" Eu não respondi, apenas perguntei: "É verdade?" No começo ele tentou desviar, dizendo coisas como "é complicado" e "você não entende". Mas eu não o deixei escapar. Contei que o segui até o hotel. Contei que o vi com Leia e Emily e que vi o filho deles. Mostrei as fotos que tirei e lembrei que as palavras dele naquele diário eram provas inegáveis. Ele sabia que não poderia mentir para sair dessa. Os ombros dele caíram e ele começou a chorar, implorando para que eu não o deixasse. "Mia, eu vou consertar isso. Por favor, não vá. Vou fazer o que for preciso", ele repetia. Mas eu não me deixei abalar. Ele teve anos para consertar isso e, em vez disso, escolheu mentir e me trair todos os dias. Disse a ele que estava indo embora, e ele não tentou me impedir. Acho que no fundo, ele sabia que não havia nada que pudesse dizer para melhorar a situação. Naquela mesma noite, fiz as malas para Caleb e para mim, e fui para a casa dos meus pais. Eles moram a cerca de 30 minutos de distância, e quando cheguei à porta deles chorando, não fizeram perguntas. Apenas me abraçaram e me deixaram chorar. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de clareza. Liguei para um advogado imediatamente e comecei o processo de divórcio. Não ia desperdiçar mais um dia tentando entender o que deu errado ou esperando que Ryan consertasse as coisas. Ele fez as escolhas dele, e agora era a hora de eu fazer as minhas. Também entrei em contato com o RH da empresa de Ryan e entreguei as provas que tinha. Não era apenas sobre expor o relacionamento dele com Leia, mas também sobre responsabilizá-los pelo uso de suas posições para encobrir o caso. Leia foi contratada sob falsas pretensões, e Ryan abusou de sua autoridade para mantê-la na equipe. Não demorou muito para que as consequências chegassem. Ryan foi demitido em menos de uma semana, e Leia foi dispensada logo depois. Ele tem evitado a maioria das pessoas desde então, envergonhado pelo que fez. Nem mesmo tentou lutar pela guarda de Caleb. Acho que ele sabe que suas chances são mínimas, considerando tudo que veio à tona. Quanto a mim, estou me concentrando em seguir em frente. Comecei um novo trabalho em tempo integral, além da minha escrita freelance, para garantir que Caleb e eu fiquemos financeiramente estáveis. Tem sido difícil equilibrar tudo, mas minha mãe tem sido incrível. Ela cuida de Caleb durante o dia enquanto eu trabalho, e o apoio dela tem sido uma verdadeira salvação. Meu pai também tem sido maravilhoso. Ele é do tipo que não fala muito, mas você sente o amor dele nas pequenas coisas que ele faz. Como garantir que meu carro esteja em bom estado ou comprar mantimentos sem que eu peça. A casa dos meus pais se tornou um refúgio seguro para Caleb e para mim, e não sei como teria superado tudo isso sem eles. Caleb é muito pequeno para entender o que está acontecendo, o que é tanto uma bênção quanto uma maldição. Ele tem perguntado por Ryan, e meu coração se parte ao vê-lo confuso sobre por que o pai dele não está mais tão presente. Estou tentando manter as coisas o mais normais possível para ele, mas sei que haverá perguntas no futuro que terei que responder. Ryan tem estado em silêncio desde que tudo veio à tona. Ele me ligou algumas vezes nos primeiros dias, implorando para que eu reconsiderasse, mas deixei claro que nosso casamento acabou. Ele não me contatou desde então. Acho que ele está muito envergonhado e derrotado para insistir. Ele perdeu sua família, seu emprego e a vida que fingia ter. Tudo por causa de suas mentiras. Não sinto pena dele, mas sinto uma estranha sensação de compaixão.
Não consigo imaginar como deve ser viver com a culpa de saber que destruiu tudo de bom em sua vida. Quanto a mim, ainda não cheguei lá, mas estou ficando mais forte a cada dia. Comecei terapia, o que tem sido uma grande ajuda para lidar com minhas emoções. Tem sido difícil deixar de lado a raiva e a traição, mas estou tentando me concentrar no que está por vir, em vez de me prender ao que ficou para trás. O divórcio ainda não foi finalizado, mas estou confiante de que será a meu favor. Estou lutando pela guarda total de Caleb, e considerando a situação de Ryan, não vejo por que o tribunal não concederia isso. Por enquanto, estou enfrentando as coisas um dia de cada vez. Meu novo trabalho tem sido uma boa distração, e embora seja exaustivo equilibrar o trabalho e ser mãe solteira, também é fortalecedor. Sinto que finalmente estou assumindo o controle da minha vida, em vez de deixar que as ações de Ryan a definam. Obrigada a todos por acompanharem minha história e por suas palavras gentis de apoio. Vou atualizar novamente assim que o divórcio for finalizado ou se algo significativo acontecer. Por enquanto, estou focada em construir um futuro melhor para Caleb e para mim. Atualização final. Olá, sou eu novamente. Peço desculpas por não ter atualizado antes, mas as coisas têm sido muito intensas. Esta será a última vez que atualizo sobre minha história. Tudo chegou a uma conclusão, e quero compartilhar isso com vocês para encerrar este capítulo doloroso da minha vida. Depois de entrar com o pedido de divórcio e enfrentar Ryan, pensei que tudo estava resolvido. No entanto, percebi que ainda havia algo que precisava confrontar, Leia. Durante todo esse tempo, sempre a vi como a outra mulher que sabia aproveitar a situação. Porém, para conseguir deixar tudo isso para trás, senti que precisava enfrentá-la diretamente de uma vez por todas. Enviei um e-mail para Leia pedindo que nos encontrássemos. No início não esperava que ela aceitasse, mas, para minha surpresa, ela concordou em me encontrar em uma pequena cafeteria. Quando Leia entrou, percebi que ela não parecia tão confiante como eu sempre imaginei. Havia uma preocupação evidente em seu rosto. Eu não comecei a conversa com acusações. Em vez disso, disse: Leia, não estou aqui para brigar nem para culpá-la. Só quero entender como as coisas chegaram a esse ponto. Você sabia perfeitamente que Ryan tinha uma família. Por que aceitou fazer parte disso tudo? Leia permaneceu em silêncio por um momento antes de começar a falar. Ela admitiu que no início, tudo era estritamente profissional. Mas quando descobriu sobre o relacionamento entre Ryan e Emily, usou essa informação para proteger sua posição na empresa. No entanto, Leia confessou que as coisas saíram do controle quando seus próprios sentimentos começaram a se envolver. Ela não tentou justificar suas ações, mas disse algo que realmente me fez refletir. Eu não machuquei apenas você, também me machuquei. Essa não é a vida que eu queria para mim. Ao ouvir isso, percebi que todos somos humanos e que Leia, embora errada, também estava lidando com as consequências de suas ações. Levantei-me, olhei diretamente nos olhos dela e disse: Você tem razão, essa não é a vida que ninguém merece viver. Espero que aprenda algo com tudo isso. Quanto a mim, escolho perdoar, não por você, mas por mim mesma. Quando saí da cafeteria, senti uma sensação de alívio que não sentia há semanas. Pela primeira vez, não sentia mais tensão nem raiva. Deixei a dor ali no passado junto com Leia e Ryan. Hoje estou construindo uma nova vida para mim. Caleb e eu nos mudamos para um pequeno apartamento perto do meu novo trabalho. A vida não é perfeita, mas está melhorando a cada dia. Encontrei alegria nas pequenas coisas, rir com Caleb, cuidar do jardim com minha mãe e escrever à noite para compartilhar minha história. Também me juntei a um grupo de apoio para mães solteiras e fiz amigos maravilhosos. E Ryan? Ele entrou em contato comigo para pedir para ver Caleb. Permiti que ele o visse, mas estabeleci limites claros. Caleb merece ter uma relação saudável com o pai, mas não permitirei que Ryan tenha qualquer impacto negativo na minha vida ou na do meu filho. E Leia? Soube que ela se mudou para outra cidade e começou de novo. Não sei se ela realmente mudou, mas isso já não é mais um problema meu. Escrevo esta última atualização não apenas para encerrar a história, mas também para me dirigir a quem está passando por algo semelhante. Você é mais forte do que imagina. Não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar como reagimos. Eu escolhi seguir em frente não porque precisava, mas porque quis, por Caleb e por mim mesma. Obrigada a todos que me acompanharam nesta jornada. O apoio e as palavras de encorajamento de vocês foram uma fonte de força que me ajudou a superar tudo isso. Esta é minha despedida. Não voltarei a escrever aqui, porque encerrei este capítulo da minha vida. Seja forte e sempre escolha amar a si mesmo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.